Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento do processo autônomo de execução para satisfação da obrigação de pagar quantia. Um processo de execução para pagamento de quantia. Nós estamos analisando os diversos atos do procedimento e vamos começar a falar hoje a respeito da penhora. A fase de penhora, depósito e avaliação é uma etapa muito importante do processo de execução e vai nos ocupar aqui, vai nos tomar bastante tempo. Nós teremos uma diversidade de vídeos para tratar disso. Vejam então que a penhora, a seção terceira da penhora do depósito e da avaliação, ela inaugura no artigo 831 do CPC, artigo 831 e seguinte. A penhora, meus amigos, ela consiste em um ato de constrição ou apreensão judicial dos bens do executado que serão posteriormente expropriados para fins de satisfação do débito. Ou seja, o que se quer, o que se deseja com a execução, como nós já falamos aqui em diversas oportunidades, relacionado à natureza concreta da execução, a execução existe para viabilizar a satisfação da obrigação. Sendo uma obrigação de pagar quantia, a finalidade da execução é, portanto, o pagamento da quantia. E o procedimento da execução para satisfação da obrigação de pagar quantia, ela se dá mediante, ao final, a satisfação, que é a entrega do dinheiro ao exequente. Para que se dê a entrega do dinheiro, ou você já expropria, já penhora desde logo o dinheiro, por isso que nós veremos no momento próprio que numa ordem preferencial o dinheiro vem em primeiro lugar, ou você expropria bens do patrimônio do executado para que se transforme em dinheiro e aí você entrega o dinheiro para o exequente. Tem ainda a possibilidade de adjudicação, que é a entrega do bem in natura ao exequente, mas nós falaremos melhor sobre isso adiante. Eu quero por hora que os senhores percebam a evolução das etapas. Então, a satisfação é o último ato. Antes da satisfação, nós temos a expropriação, em geral. Só que para que se dê a expropriação do bem, conversão do bem em dinheiro, nós devemos antes penhorar. Ou seja, a penhora é um ato relevantíssimo que serve para identificar quais dos bens do executado que integram o seu patrimônio que serão objetos do procedimento de expropriação. Então você identifica, você faz uma constrição, uma apreensão judicial daquele bem, que ele passa a ter a finalidade de servir no processo como meio de viabilizar a satisfação da execução, do crédito exequendo. Como? Ou por meio da penhora do próprio dinheiro, se for o caso, ou da penhora e expropriação de um bem para transformá-lo em dinheiro e entregar ao exequente, ou o exequente fica com o próprio bem in natura, que é a adjudicação. Ok? Então a penhora tem essa finalidade de individualizar os bens que suportarão a expropriação dentre aqueles bens que integram o patrimônio do executado. Mas vejam aí que o artigo 831 prevê o seguinte: a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Então, o principal e o acessório, né? O quanto devido no valor atualizado, a verba de sucumbência e honorários advocatícios sucumbenciais, que nós já vimos, são em regra fixados em 10% quando do despacho que determina a citação. Vimos isso em outros vídeos. Se houvesse o pagamento em 3 dias, reduziria para metade, 5%. Se nós estamos falando de penhora, uma atividade, um impulso do Estado, no sentido de se subrogar, se substituir a atividade do executado, então não houve o pagamento. Então o honorário será de 10% e pode inclusive ser majorado de 10% a 20%, como nós vimos no parágrafo 2º do artigo 827, a depender da complexidade e de quanto trabalho deu ao advogado o curso daquela execução. Então vejam, pelo artigo 831 o que nós temos é o seguinte: a penhora deve recair sobre bens do executado, e bens do executado que sejam suficientes para o pagamento, para a satisfação
do principal atualizado e nós vimos juros, custas e honorários de advogado. O que é importante ver aqui? Havendo bens suficientes do executado para a satisfação da obrigação, não pode o juízo penhorar nem menos, porque aí vai ter uma inefetividade da execução, tem que ser bem suficiente para arcar. Então, a dívida é de 100 mil, o executado tem patrimônio de 5 milhões. Você vai ter que penhorar bens para permitir a expropriação e a satisfação no valor, no montante em torno ali de 100 mil acrescido dessas verbas que nós vimos. Agora, um outro dado importante, acabamos de ver que a penhora que prepara a expropriação, e a expropriação como uma condição da satisfação, a penhora que prepara a expropriação, ela não deve ficar aquém, abaixo do valor da execução e essas outras verbas, honorários, custas e juros, e também não pode ficar além. Ou seja, você não vai penhorar todo o patrimônio, 5 milhões em bens, para pagar 10 mil. Aí veria uma desproporcionalidade da medida. Por isso que é importante o 831, bens que bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios. Ok? Um outro dado importante é o que prevê o artigo 836. Vejam aí, ó. Segundo o 836, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Quer dizer, as custas são um dos elementos necessários para a satisfação, para o pagamento da dívida em juízo. Mas, claro, além das custas, que é uma remuneração do serviço prestado pelo Estado, é um tributo, né, o tissingule, as custas, a taxa judiciária. Além disso, você deve, naturalmente, para demonstrar a viabilidade, a utilidade, em último caso, a condição da ação do interesse de agir, você tem que demonstrar algum ganho para o exequente. Se o valor a ser penhorado, se os bens que o executado possui que são penhoráveis forem suficientes para pagar tão somente as custas, quer dizer, só o Estado vai ser ressarcido, o exequente não vai embolsar nada, aí não tem utilidade, não faz sentido o prosseguimento dessa execução. Ok? Uma outra previsão importante aí do artigo 836. Agora vejam, senhores, lembrem-se, como nós vimos aí, que a finalidade da penhora é preparar a expropriação para que depois se dê a satisfação. Então nós temos que saber quais são os bens do devedor que respondem pela obrigação, né? Aí vamos lembrar do que nós já vimos aqui lá na parte geral desse módulo, na teoria geral da execução, a responsabilidade patrimonial. O artigo 789 prevê que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, o que nós pontuamos aqui desse dispositivo? Em primeiro lugar, ele fala que o devedor responde com os bens presentes e futuros, salvo as restrições. Quanto aos bens presentes e futuros, nós temos a exceção dos bens impenhoráveis. Mas, implicitamente, nós temos nesse artigo 789, tratamos disso melhor lá na primeira parte do módulo, tá? Mas, implicitamente, nós temos aqui a previsão de que os bens pretéritos, os bens passados que não integram mais o patrimônio do executado, não respondem. Ele responde com os bens presentes e futuros, e não com os bens pretéritos. Quer dizer, não com os bens que antes do início da execução ele alienou para terceiro. Mas, de igual maneira, salvo as restrições estabelecidas em lei. E essas restrições estabelecidas em lei, quanto aos bens pretéritos, são a fraude contra credores e a fraude à execução. Veja que o artigo 790, inciso 6º, prevê que são sujeitos à execução os bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores, a ação pauliana, né? Nós falamos aqui sobre as alienações fraudulentas, a necessidade de ação própria, ação pauliana para fraude contra credores, a sua disciplina lá no Código Civil, lá na parte inicial desse nosso módulo, para onde eu remeto os senhores para que nós possamos avançar. Além da fraude contra credores, também a fraude à execução, né? Está aí previsto no artigo 790.
são sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com o ônus real em fraude à execução. E a fraude à execução tem a regulamentação aí também no artigo 792. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução e vai trazer as hipóteses que nós estudamos. Um dado que diferencia as fraude contra credores e fraude à execução, é que a fraude contra credores requer uma ação autônoma e a fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente. Então essas são as exceções, né? Como diz lá o artigo 789, as restrições estabelecidas em lei quanto aos bens pretéritos. Então, em regra, os bens pretéritos não respondem e, excepcionalmente, os bens pretéritos respondem, fraude contra credores, fraude à execução. E vamos lembrar que se a regra é que o devedor responde com os seus bens presentes e futuros, a exceção será a hipótese de impenhorabilidade. Então, ó, são impenhoráveis, o artigo 833 traz as hipóteses aí de impenhorabilidade absoluta. Artigo 833 que também estudamos aqui. O 834, por sua vez, traz o que se chama de impenhorabilidade relativa. E nós vimos que também há a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009 de 90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Tudo isso foi estudado com os senhores no momento próprio. Então, voltando àquela ideia de que a penhora serve como um ato de preparação da futura expropriação, percebam então que essa ideia de individualização do bem, individualização de quais são os bens, qual ou quais são os bens que compõem o patrimônio do executado, que suportarão os atos de expropriação, a partir do momento em que se dá a penhora, é aquele bem penhorado que vai sofrer expropriação. Então, eu quero que os senhores percebam o seguinte: a penhora, ela possui intrinsecamente uma função cautelar, no sentido de servir de garantia à satisfação. Nós veremos, dentre os diversos efeitos da penhora, tem um desses efeitos que é justamente a garantia do juízo. Quando você penhora o bem, você assegura a expropriação e a futura satisfação, você está, portanto, garantindo o juízo. A individualização do bem com o qual o executado responderá à execução acaba acarretando a garantia do juízo. Quando eu lhes digo que isso assume uma função cautelar em razão de garantir a efetividade do processo, não se quer dizer que retira a natureza executiva, né? A penhora é um ato tipicamente executivo. Quando eu estou dizendo aqui que tem uma função cautelar, eu não estou lhes dizendo, não pretendo lhes dizer que a penhora é uma medida cautelar. Não é uma medida cautelar que vai precisar lá dos requisitos do fumus baniuris, do periculum in mora, como nós vimos na teoria geral do processo. Não, é um ato eminentemente executivo, mas que assume uma função cautelar ao gerar esse efeito, que nós veremos até melhor depois, os efeitos em si, a respeito da garantia do juízo. E essa individualização do bem, para encerrar esse vídeo, essa individualização do bem gera uma migração, uma mutação também, quanto à própria responsabilidade patrimonial. Porque pelo 789, a responsabilidade patrimonial significa, resulta, o devedor responde com todos os seus bens. Quer dizer, pela responsabilidade patrimonial do artigo 789, a responsabilidade é ampla. A responsabilidade patrimonial, ela é, nesse sentido do 789, ela é abstrata, genérica. Com qual bem o devedor responde? Com todos os bens. Mas ele responde com todos os bens, em tese, até o momento da penhora. Porque, como eu lhes disse, da penhora em seguinte, a execução, o procedimento vai se desenvolver para fins de viabilizar a expropriação daquele bem. Então vamos voltar àquele exemplo no qual, um exemplo hipotético, no qual o devedor possui um patrimônio de 5 milhões de reais, com diversos bens. Quais bens respondem para pagar uma dívida de 100 mil? Todos os bens penhoráveis. Todos os bens naquele patrimônio de 5 milhões que não sejam impenhoráveis, como nós vimos. Não, mas sobrou muitos, professor. Ele tem muitos bens, ele tem patrimônio de 5 milhões. Ele tem muitos bens, todos respondem, em tese. Mas a partir do momento que você penhora o bem, então vamos supor, penhorou um automóvel para pagar a dívida de 100 mil. O restante dos bens deixam de responder nesse momento. Por quê?
porque já foi individualizado qual dos bens vai sofrer a constrição. Tanto que nós vimos, quando a gente falou da certidão de admissibilidade da execução, que o exequente pode averbar na matrícula de um bem, se for penhorado outro bem suficiente para pagar, para satisfazer o crédito, o que deve o interessado, o exequente que averbou aquela certidão, providenciar? O levantamento da constrição na matrícula do bem, sob pena de responder com o eventual prejuízo que o executado tenha suportado. Então, a penhora gera a individualização do bem, de modo que a responsabilidade patrimonial passa a ser concreta, pois os atos constritivos vão incidir em cima daquele bem penhorado. Por via de consequência, os demais bens que em tese responderiam, eles são liberados. Ou seja, deixam de sofrer uma constrição, uma limitação em sua disponibilidade. Porque aí, para fechar, lembrem-se do que consta do artigo 831. O devedor deve responder com os bens que bastem para o pagamento, e não com a sua integralidade. A medida executiva não deve ser um ato de vingança, não deve ser excessiva em relação ao dano que o executado deve sofrer. Nós até temos lá o princípio do menor sacrifício possível do executado, que vai atuar nesse contexto aqui. Ok? Bom, então sobre o conceito e as características da penhora inicial, era isso que eu queria falar com os senhores. Fixem a ideia de que a penhora é um ato de apreensão judicial, um ato de constrição dos bens do executado, que vai preparar, que serve como uma preparação da futura expropriação e satisfação do crédito. Ok? Temos ainda bastante coisa para falar, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.